Olá, está no ar o MPTV, um programa do Ministério Público do Maranhão em parceria com a TV Assembleia. No programa de hoje vamos falar sobre a campanha Cidadão Consciente e Gestão Transparente, que tem o objetivo de combater o acúmulo ilegal de cargos públicos e a existência de funcionários fantasmas. Nas ruas da capital, a população pergunta e o MP responde. E ainda, Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde de Imperatriz quer reduzir o índice de mortalidade materna, infantil e fetal. Está no ar o MPTV. O Ministério Público do Maranhão conquistou pelo segundo ano consecutivo o prêmio CNMP 2018 na categoria Redução da Corrupção. E o combate efetivo à corrupção tem sido um dos carros-chefes dessa administração. Todos os promotores de justiça no Maranhão têm sido orientados a atuar especificamente nessa área. Eu vou conversar sobre esse assunto com a promotora de justiça Glauci Malheiros, que é da 2ª Promotoria Especializada de Açailândia. Promotora, o combate à corrupção também tem sido uma prioridade do Ministério Público no município de Açailândia. Sim, nós somos titular da 2ª Promotoria Especializada da comarca de Açailândia, que tem dentre suas atribuições a defesa da probidade administrativa e do patrimônio público, que são áreas de atuação que têm como foco principal o combate à corrupção na gestão pública. A senhora chegou ao município de Açailândia em 2012, já são quase 7 anos atuando nessa região. Tem sido muito frequente esses casos de gestores envolvidos com problemas relacionados à corrupção? Sim. A comarca de Açailândia ela abrange 3 municípios, Açailândia, Cidelândia e São Francisco do Brejão. E nesses quase 7 anos de atuação na mesma promotoria, que é a defesa do patrimônio da probidade administrativa, com a inclusão da defesa da saúde, nós vimos no trabalho de fiscalização, de ajuizamento de demandas, de investigações que buscam realmente combater a corrupção nesses 3 municípios. São casos de corrupção ativa e passiva, por exemplo, ou não? Nós já ajuizamos a ação por corrupção. A corrupção ela é uma via de mão dupla. Sempre que alguém paga, alguém recebe. Sim. Então, configura quem pagou, configura o crime de corrupção, quem recebeu configura o crime de corrupção ativa e passiva, respectivamente. Então, nós ajuizamos a ação já no ano de 2016, salvo engano, contra 10 vereadores, esposa de prefeito, empresa de abrangência nacional, empresa grande, que pagou valores para aprovação de projeto de lei de incentivo fiscal. Pagou valores para os vereadores aprovarem um projeto de lei de diminuição de tributação. Isso que iria favorecer essa empresa. Fora outras de obras públicas que não foram concluídas, mas que o dinheiro foi recebido e não foi aplicado na obra. Uso de máquina pública, uso de bem público para fins particulares. Então, são diversas ações já ajuizadas após um tempo de investigação, se conclui a investigação e se chega ao ajuizamento dessas ações, que normalmente são ações de improbidade, por atos de improbidade administrativa, e ações criminais correlatas a esses atos de improbidade. Promotora, dentre esses atos de improbidade administrativa, ao longo da sua experiência, quais são as irregularidades mais comumente encontradas, por exemplo, em Açailândia? Olha, nós temos muita contratação sem concurso público, e isso já gerou demanda. Depois que eu cheguei em Açailândia, nós passamos por 3 gestões do Poder Executivo. E nessas 3 gestões foram ajuizadas ações por ato de improbidade por contratação sem concurso público. É um desrespeito ao princípio de concurso público previsto na Constituição Federal, em que se fere a meritocracia, onde o provimento dos cargos públicos eles precisam ser por concurso público, mas os gestores acabam desrespeitando essa regra constitucional e contratando de forma precária, sem o devido concurso público, que é a previsão constitucional. Então, essa é uma das demandas, mas nós temos demandas em todas as esferas assim, da área. A improbidade administrativa ela tem previsão por ferimento de princípios, ela tem previsão por prejuízo ao erário, ela tem previsão por enriquecimento ilícito. Nós já ajuizamos demanda contra professor que abandonou o cargo e ficou recebendo e colocou um terceiro para lhe substituir, assim, incorrendo em alguns atos de improbidade administrativa. Então, as demandas
são variadas, não tem aquela que é mais. Mas assim, a de contratação sem concurso público foi uma que foi comum aos 3 gestores, os 2 que passaram ao atual. Promotora, muitas vezes o Ministério Público ele tem um trâmite, né? Quando é identificada uma irregularidade, o promotor ele sempre tenta resolver isso extrajudicialmente, né? Para que a população não seja prejudicada, para que não haja judicialização, para que não leve mais tempo para que esse problema seja resolvido. Mas muitas vezes isso não é possível resolver dessa forma extrajudicial, né? Às vezes o Ministério Público não tem outra opção a não ser acionar Normalmente esse gestor, né? a nossa última salvaguarda, digamos assim, é o Poder Judiciário. Mas antes nós tentamos sim, nós tentamos muito resolver as demandas de forma extrajudicial. Tentando firmar taques, encaminhando recomendações, buscando realmente a resolutividade de forma mais rápida, mais eficiente, mas se não se consegue resolver extrajudicialmente, a gente segue para o judiciário, que é quem vai resguardar essa situação e punir no caso de responsabilização mesmo. Aqui na região Tocantins está sendo desenvolvida essa campanha Cidadão Consciente, Gestão Transparente. Eu queria que a senhora explicasse para o nosso telespectador o que é essa campanha, qual é o objetivo dela? Essa campanha ela foi lançada pelo NAEPAC, que é um núcleo de combate à corrupção aqui na região tocantina. Tem outras regiões, mas foi o núcleo de combate à corrupção daqui da região tocantina que lançou essa campanha, que tem como coordenadora a doutora Naíma Ribeiro Abas. E essa campanha ela tem por objetivo o combate ao acúmulo ilegal de cargos públicos. Nós vivemos em uma região geográfica muito propícia para esse tipo de conduta, porque nós temos 3 estados que se avizinham. E nesses 3 estados, nós temos profissionais que às vezes atuam nos 3 estados. A Constituição Federal ela prevê a possibilidade de até 2 cargos públicos. E ela é bem expressa quando ela diz que eu só posso acumular 2 cargos de professor, um cargo de professor de técnico e 2 de profissionais da saúde. Então, fora disso, não pode haver acúmulo de cargo público, só nessas situações. Mas depois que inicia, mesmo antes, as nossas promotorias, a promotoria da doutora Naíma, que é também de combate à improbidade administrativa, defesa do patrimônio público, nós recebemos muitas demandas em relação a isso, onde um servidor vê que o outro está recebendo igual a ele, mas não está trabalhando, porque ele tem um outro cargo em outra comarca, em outra cidade vizinha. E isso fere um dos princípios da administração pública, é o princípio da eficiência. Sim. Se você é admitido, ocupa um cargo público, esse cargo público ele tem atribuições, ele tem carga horária a ser cumprida, e quando se acumula ilegalmente esses cargos públicos, existe a situação de você não poder acumular, por exemplo, 2 cargos de auxiliar administrativo, porque a previsão constitucional não permite. E existe também a situação de incompatibilidade de horários. Se você passou em um concurso que tem 40 horas, você não pode acumular com outro que tem 40 horas, porque seu dia só tem 24 horas, a semana você só consegue cumprir 40 horas semanais, 44 no máximo, se trabalhar os sábados. Então, essa situação de acúmulo ela é o foco da nossa atuação. E por que o nome é Cidadão Consciente Gestão Transparente? O que a transparência tem a ver com essa situação de acúmulo? Quando se publica, quando os gestores cumprem o dever da transparência, o dever da publicidade dos seus atos, ele tem que publicizar tudo, inclusive a folha de pagamento dos servidores. E é muito fácil o vizinho de um posto de saúde ir lá, ver no portal da transparência quem são os enfermeiros ou quem é a equipe da estratégia da saúde que trabalha nesse posto de saúde. Ele vai lá no portal da transparência e vê. Inclusive vê a carga horária, vê se é para ele estar ali no posto, ele fiscaliza. Então, ele tendo essa consciência, ele procura a transparência e ele resguarda. Ele busca contribuir, ele faz o controle social da situação. Promotora, e o Ministério Público ele tem várias campanhas nesse aspecto, né, de conclamar o cidadão a ser mais atuante, a denunciar realmente aquilo que ele tomar conhecimento de que é irregular. Qual tem sido o papel da ouvidoria nesse processo de incentivar esse cidadão, de ajudar o Ministério Público a tomar ciência desses problemas que vêm acontecendo e que o Ministério Público vem tentando combater? A ouvidoria é um canal de extrema importância para essa interlocução cidadão-instituição. E essa garantia de sigilo também é de fundamental importância, especial em municípios muito pequenos, em que todo mundo se conhece, em que eu não quero denunciar, eles usam a palavra denunciar, o meu colega daqui do lado porque
vai criar uma inimizade. Entendi. Eu não quero que o gestor saiba que foi eu que fiz essa denúncia porque eu vou sofrer represália. Então a ouvidoria é um instrumento, é um meio de comunicação muito importante hoje dentro da instituição Ministério Público por ser esse meio de interlocução. E nós recebemos demandas praticamente diárias cada promotor dentro da sua atribuição para buscar a resolução e dar uma resposta a quem trouxe a notícia do que foi feito diante daquela demanda. Então é um meio de muita eficiência para a resolutividade, para o controle do cidadão, para a participação do cidadão na resolução daquilo que ele entende que não é certo, de que não é legal. Ou seja, o cidadão de Açailândia tem participado bastante desse Efetivamente, processo. o cidadão de Açailândia está muito consciente. No curso dessa campanha, que abrangeu já 15 municípios, são 5 comarcas, 5 promotorias participando, que abrange 15 municípios. E nessa campanha tem um panfleto, e no verso dela tem o número da ouvidoria, o contato da ouvidoria, e durante essa campanha nós informamos a garantia do sigilo mesmo. E isso fortalece o cidadão, e empodera ele, e motiva ele a denunciar, porque muita gente não quer se colocar naquela situação de denunciante. E a garantia desse sigilo é fundamental para que ele acione o Ministério Público através da ouvidoria. E para você que está acompanhando o programa, o telefone da ouvidoria do Ministério Público é o 0800 098 1600. A ligação é gratuita, fique à vontade para participar. Promotora, recentemente uma ação do Ministério Público do Maranhão resultou no afastamento do presidente da Câmara de Açailândia. O que motivou essa ação civil pública? Inicialmente houve uma denúncia pela ouvidoria do Ministério Público, que a gente acabou de falar que esse meio importante de interlocução. E na ouvidoria trouxe a informação de que haviam 2 contratos com uma empresa muito pequena, de contratos de valores assim, valores significativos, que chamam a atenção para o tamanho da empresa. E foi instaurada uma notícia de fato e iniciou-se a apuração. No decorrer da apuração, foi noticiado de que tinham comprado produtos obsoletos no ano de 2017, que é um ano passado. Sim. Então foram adquiridos disquetes, que não se usa há muito tempo, não se encontra nem para comercializar. Foram adquiridas fitas VHS, foram adquiridas fitas para impressora matricial, foram adquiridas bobinas para fax, que são todos produtos. Então, isso chamou a atenção, isso foi o que chamou a atenção, o que saiu na mídia. Sim. Em relação a possível desvio de valores em relação à compra desses produtos. Instaurada a notícia de fato, depois convertida em procedimento investigatório criminal, porque já se tinha indícios de peculato, se passou a fazer uma investigação mais aprofundada, com oitivo de pessoas, com análise dos processos licitatórios, que eram 2, para aquisição de materiais de expediente, para aquisição de materiais de limpeza e produtos alimentícios. E no decorrer da apuração se conseguiu verificar e provar várias irregularidades. Além da aquisição dos produtos obsoletos que ficaram provados, quantidades estratosféricas de produtos, onde a Câmara Municipal de Açailândia, a gente buscou comparativos com outros órgãos. Sim. A Câmara Municipal de Açailândia adquiriu 3.000 quilos de açúcar, a mesma quantidade registrada em ata de preço para o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Acontece que a Câmara de Açailândia não tem 100 servidores, incluindo vereadores, e o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão tem cerca de 700 servidores. Então, essas quantidades absurdas, preços superfaturados, sim, onde nós temos, por exemplo, uma resma de papel, o ano passado custou para a Câmara cerca de R$31, enquanto este ano custou R$19. Então, a gente vê só nesse comparativo do ano passado, para que ano passado era mais caro, muito mais caro, praticamente o dobro. Então, além de quantidades exorbitantes, preços superfaturados, teve fraude no momento da pesquisa de preço, onde se ouviu empresas que sequer conheciam as pessoas que assinaram a pesquisa de preço. Então, são várias situações, se fez vistoria no prédio da Câmara para se localizar produtos mais duráveis, como trituradores de papel, como grampeadores de 100 folhas, que são grandes e que são duráveis. Grampeador não danifica do dia para a noite. Então, não se encontrou alguns produtos que são considerados mais duráveis, né, que esses outros.
E várias situações de irregularidade foram constatadas no decorrer. Em razão disso, nós constatamos, por contas mesmo, por cálculos, de que houve um desvio de mais de R$280 mil. E em razão disso, de toda essa situação, se pediu o afastamento do gestor do Poder Legislativo de Açailândia, por se entender que ele, nessa condição de gestor, de presidente da casa, onde se tem testemunhas subordinadas a ele, e fora outras situações em que ele estava tentando coagir testemunha a não prestar depoimento na promotoria. Por conta dessas situações, nós buscamos convencer a autoridade judiciária de que ele não poderia permanecer no cargo. Em razão disso, se pediu o afastamento dele, que foi deferido em 2 ações judiciais, tanto na ação de improbidade quanto na ação criminal. E o senhor Josibeliano, que é o presidente da Câmara, ele não foi o único acionado. Foi acionado também na civil o pregoeiro, sim, a chefe do departamento administrativo e o dono da empresa e mais a empresa, porque nós temos uma lei anticorrupção e que a responsabilização da empresa ela é responsabilização objetiva. E na esfera criminal foram responsabilizados o presidente, a chefe do departamento, que era ela que dizia que recebia mercadoria, e foi denunciado também o proprietário da empresa. Outra situação que é importante se frisar é que a gente conseguiu identificar, solicitando para a Receita do Estado, o fluxo de entrada e saída de mercadoria dessa empresa. Sim. Então, quando a Receita nos manda, nós vamos analisar os documentos, nós verificamos que entrou 150 mil de mercadoria e saiu mais de 400 mil. Então, e com essa situação se verifica claramente a emissão de notas frias, porque ele não forneceu, ele não tem como fornecer aquilo que ele não adquiriu. Entendi. Então, todas essas situações geraram essas demandas e que estão já na seara judicial para os prosseguimentos e trâmites processuais necessários. Mas o presidente continua afastado, né? Até então, ele continua afastado. Promotora de Justiça Glauci Malheiros, da 2ª Promotoria Especializada de Açailândia, muito obrigada pela participação aqui no MPTV. Muito obrigada. Apenas o servidor público pode praticar ato de improbidade administrativa? Não, não só, mas necessariamente para a gente poder responsabilizar alguém por ato de improbidade, tem que ter um servidor público lá, na ação. O que eu quero dizer com isso? Eu estou investigando uma possível fraude num processo licitatório. Eu posso processar por improbidade a empresa, se eu tiver elementos de que a empresa compactuou, participou daquilo, posso. Os sócios, posso responsabilizá-los também. Mas tenho que necessariamente demonstrar que houve participação de um servidor público. Da comissão de licitação, por exemplo, daquele que contratou a empresa, que assinou o contrato com a empresa, né? Então, eu tenho que ter um servidor, mas tendo um servidor eu posso colocar particulares, pessoas alheias à administração, também como responsabilizados por um ato de improbidade administrativa. Confira agora os destaques da semana no Ministério Público do Maranhão. O Ministério Público do Maranhão realizou na semana passada, no município de Pinheiro, o lançamento da campanha Idoso Consciente, Voto Inteligente. O evento foi realizado no espaço Criança Feliz, na Praça São Benedito. Participaram da solenidade idosos da cidade de Pinheiro, autoridades representantes do Judiciário e do Executivo Municipal, além de membros do Ministério Público do Maranhão. É a terceira cidade do Maranhão que nós estamos lançando esta campanha, com o propósito de conscientizar esta importante categoria, esse segmento da sociedade, que representa 18% do eleitorado brasileiro, para este despertar do voto consciente, e buscando também a importância deles nestas eleições, votando em políticos que tenham compromisso com as políticas públicas e com este segmento importante, vulnerável da nossa sociedade. Nas últimas eleições, a abstenção atingiu mais de 70% das pessoas com mais de 60 anos no Maranhão. Nós sabemos que a população mundial está envelhecendo, o Brasil já é o 6º país número de idosos e, consequentemente, o nosso eleitorado também está envelhecendo. O que nos preocupou em relação às últimas eleições
foi o índice de abstenção. Os idosos deixaram de comparecer às urnas. Aqui no Maranhão, cerca de 70% não votaram. E quando não se vota, ele não é visto, ele não é olhado, ele não é lembrado, principalmente na hora das políticas públicas. E o que se quer aqui é criar estímulos para que esses idosos se sintam motivados a exercer sua cidadania, a exercer seus direitos. O promotor de justiça da 2ª Promotoria de Justiça de Defesa do Idoso da capital, Esdras Liberalino Soares Júnior, declarou que a iniciativa busca motivar os idosos a exercerem sua cidadania por meio do voto. É muito importante essa campanha em razão de o idoso, a partir de 70 anos, ele não é obrigado mais a votar. Ele é um voto facultativo. Mas aí é que vem a importância. É um voto valoroso, é um voto que vem consciente. O idoso que sai de casa com a consciência e o dever cívico de votar, quer dizer, o dever do cidadão, ele sai de livre e espontânea vontade, ele não sai por obrigação, ele sai por convicção, por consciência. Então esse voto é importante. A aposentada Aldezira Peixoto, de 73 anos de idade, disse que a participação no processo eleitoral é muito importante. A terceira idade, eu acho que é a idade mais bonita do ser humano, porque tem uma gama de experiência e jamais podemos deixar de votar, porque nós somos cidadãos até o fim da nossa vida. Na região da Baixada, a campanha é coordenada pelo titular da 2ª Promotoria de Justiça de Pinheiro, Jorge Luiz Ribeiro de Araújo, que tem atribuição na defesa dos idosos. Então a ideia de fundo é esse, fazer acreditar aos idosos que o voto dele continua sendo muito importante para o aperfeiçoamento da nossa democracia. O diretor da Secretaria para Assuntos Institucionais do Ministério Público, Marco Antônio Santos Amorim, ressaltou a vivência da pessoa idosa como ferramenta importante na hora da escolha correta dos representantes do povo. Pessoas que já viveram bastante para saber escolher melhor os seus governantes, já que mais de 60% das pessoas com mais de 70 anos simplesmente não vão votar, não comparecem às urnas. Uma grande parcela do eleitorado que pode facilmente decidir uma eleição. Então a gente conta com a experiência das pessoas idosas para que possam orientar também as pessoas mais novas a escolher os melhores caminhos, com a experiência do passado, projetando um futuro de mais qualidade para o nosso país. Idoso, consciente, voto inteligente. Vamos às urnas, vamos todos, e viva a democracia. Muito obrigado. A Promotoria de Justiça da Comarca de Arame expediu uma recomendação para que carros de som e veículos particulares não utilizem caixas de som, instrumentos musicais ou equipamentos sonoros sem a devida autorização do Poder Público Municipal. O objetivo é coibir a prática de poluição sonora no município. A manifestação foi assinada pelo promotor de justiça, Helder Ferreira Bezerra. A recomendação foi motivada pela poluição sonora produzida de forma recorrente no município por carros de som ou veículos particulares com sistema de som, que tem comprometido a saúde pública e o sossego geral da população. Você já sabe, no nosso site www.mpma.mp.br. E no próximo bloco, Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde de Imperatriz quer reduzir índice de mortalidade materna, infantil e fetal. É um instante só. No MPTV de hoje, eu vou entrevistar o promotor de Justiça de Defesa da Saúde de Imperatriz, Nilton Belo Neto. Promotor, seja bem-vindo ao MPTV. Muito obrigado. Promotor, qual é o papel do Ministério Público aqui na região tocantina no sentido de promover a defesa da saúde, a melhoria dos serviços nessa região? Bem, o papel do Ministério Público na defesa da saúde advém diretamente da Constituição, que prevê que a saúde é o direito de todos e papel do Estado, dever do Estado e da sociedade, e o Ministério Público, na defesa dos direitos fundamentais, especificamente na área da saúde, pela Promotoria da Saúde, tem o dever de realizar trabalhos de fiscalização e também de prevenção e de repressão diante de qualquer irregularidade detectada na prestação do serviço de saúde com adequação, quantidade e qualidade da população. Independente das demandas, as denúncias chegarem à Promotoria da Saúde, a Promotoria tem essa preocupação de realizar essa fiscalização contínua nesses hospitais, nessas casas, clínicas de saúde? Isso, é necessário sempre deixar isso claro, que para a Promotoria da Saúde agir não é necessária a chegada de uma denúncia formal ou de qualquer irregularidade detectada.
pois as atividades de fiscalização elas são exercidas havendo a irregularidade ou não havendo. O serviço pode perfeitamente estar sendo ofertado de forma adequada, na quantidade e na qualidade correta, e mesmo assim a Promotoria da Saúde exerce o trabalho de fiscalização contínua daquele serviço ou daquele estabelecimento de saúde, no sentido inclusive de deixar claro ao gestor que o Ministério Público está vigilante para qualquer caso de desídia, para que em qualquer caso de desídia as providências cabíveis serão tomadas. Promotor, e qual tem sido as medidas repressivas aqui em Imperatriz? Bem, em Imperatriz nós podemos citar diversos casos de irregularidades detectadas em hospitais diversos, em postos de saúde ou até mesmo por desídias detectadas em relação ao atendimento médico. E cada um desses casos são devidamente analisados, investigados nos procedimentos próprios, ou inquérito civil, ou procedimento administrativo, ou encaminhamentos às promotorias de justiça criminais, caso haja algum indício de cometimento de crime, seja por qualquer profissional de saúde, seja pelo gestor público, ou por quem quer que tenha dado aso a esse tipo de prejuízo ao serviço de saúde, da prestação do serviço de saúde. Isso inclui também, é também uma atribuição, uma função da promotoria investir nas medidas preventivas? Isso, inclusive é necessário, sempre, como falei no início da entrevista, sempre deixar claro que a atividade de fiscalização é a atividade principal da Promotoria da Saúde. Sim. Ou seja, nós exercemos atividades de fiscalização em áreas diversas referentes à defesa da saúde. Um exemplo que podemos dar, nós realizamos atividades de fiscalização e acompanhamento de conselhos municipais de saúde, fiscalização e acompanhamento de estabelecimentos de saúde diversos, acompanhamento de instalação e devido funcionamento de ouvidorias da saúde e por aí vai. Os exemplos são muitos e são diversos que não podemos nesse momento elencar todos por conta da grande gama de atribuições. E por falar nisso, promotor, o município de Imperatriz é a segunda maior cidade do Maranhão, é um município grande, tem muitos hospitais, clínicas, postos de saúde. O Ministério Público conta com parcerias para poder desenvolver também esse trabalho? Isso, com certeza. Principalmente os conselhos os conselhos profissionais, como o Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Farmácia, também a Controladoria Geral da União, o próprio Ministério Público Estadual, através das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa, que uma coisa sempre está atrelada à outra, sim, no sentido do custeio do serviço de saúde, o Ministério Público Federal e conselhos de saúde, municipais de saúde que exercem o controle social. Eles, além de serem parceiros, os conselhos de saúde, eles são também acompanhados e fiscalizados pela Promotoria da Saúde. E sempre deixando claro que o Ministério Público não tem o objetivo de se imiscuir nas funções do Poder Executivo. Nós tão somente acompanhamos as políticas públicas referentes à saúde e, caso haja alguma desídia, nós tomamos as providências cabíveis. Promotor, a saúde pública no país todo pede socorro. Não é novidade para ninguém, muitos municípios do Brasil, hospitais com problemas de superlotação, com falta de equipamentos. Qual é o principal problema que enfrentam os hospitais municipais públicos, aqui, por exemplo, na região Tocantina, aqui em Imperatriz? Qual é o principal problema que a comunidade chega todos os dias na promotoria para reclamar? Seria a superlotação? Seria a falta de serviços básicos? Bem, uma reclamação bem emblemática na macro-região de saúde de Imperatriz se refere aos leitos de UTI, sim, em que verificamos que a quantidade, por vezes, não supre a demanda, o que ocasiona, inclusive, diversas proposições de ações judiciais tendentes a garantir o direito individual e disponível de cada paciente de ser internado em leitos de UTI. E isso nos traz muitos problemas, porque prejuízos grandes podem decorrer dessa dificuldade, né? E é necessário também destacar que diversas ações judiciais coletivas já foram propostas pelo Ministério Público, inclusive ações que estão em tramitação já no Superior Tribunal de Justiça em fase de recurso, tudo no sentido de garantir
no âmbito coletivo, essa regular oferta de leitos de UTI. Porém, nunca devemos esquecer da parte principal, que é a fiscalização dos leitos de UTI que efetivamente já estão instalados. E é essa a atividade principal da Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde. Promotor, um dado me chamou a atenção. Mais de 50% da ocupação desses leitos é proveniente de vítimas de acidente de moto aqui na região? Isso. É um fator que grande parte da população, de repente, não tem conhecimento e que é uma realidade. Ou seja, grande parte dos leitos de UTI, por vezes mais de 50% desses leitos, são ocupados por acidentados em motocicleta, acidentes de motocicleta, o que impede que outros pacientes tenham acesso a esses leitos. Ou seja, não é só uma questão de número de leitos habilitados pelo Ministério da Saúde e instalados. É questão também da educação da população, da fiscalização do poder público diante dessas atividades de trânsito e por aí vai. São vários fatores. Não é só a questão do número de leitos habilitados e instalados. Agora, promotor, a sua promotoria está iniciando agora um projeto, né, de redução da mortalidade materna, né, o foco na atenção na saúde básica, na atenção básica, com foco na redução da mortalidade materna, infantil e fetal. O que motivou a promotoria a pensar num projeto como esse de prevenção e redução desses números? Bem, o fortalecimento da atenção básica é um objetivo principal nesse momento da Promotoria da Saúde. Estamos implementando futuramente um projeto que já está em elaboração, está em fase final de elaboração e que visa basicamente o fortalecimento da atenção básica em toda a macro-região, em toda a comarca de Imperatriz e outros municípios que queiram aderir também. E, como todos sabemos, a atenção básica, o fortalecimento desse aspecto da saúde pública é o que vai garantir que os cidadãos não cheguem a precisar um dia de uma alta complexidade. Entendi. É na prevenção que nós resolvemos a longo prazo o problema da saúde pública. Lógico, como eu disse, é a longo prazo. Sim. Não é uma questão que nós tentaremos resolver agora no espaço de um ano. Todos nós sabemos que isso não é possível. É uma questão pedagógica, é uma questão de construção. Sim. E isso é o nosso objetivo. Começar nesse momento esse projeto para ser levado adiante para lá na frente, num futuro relativamente próximo, sim, mas não tão próximo, obter os resultados. E nesse primeiro momento, decidi por focar essas ações na prevenção da mortalidade materna, infantil e fetal. Por quê? Porque foi verificado que desde o ano de 1990, esses índices só vinham caindo no Brasil. O Brasil atingiu índices brilhantes de redução desses índices de mortalidade. E a partir do ano de 2016, esses índices de mortalidade voltaram a crescer principalmente aqui na região, de modo alarmante. E por esse motivo, decidimos por empreender esse projeto de fortalecimento da atenção básica, principalmente nesse foco da prevenção da mortalidade materna, infantil e fetal, fortalecendo os serviços da atenção básica no acompanhamento da gestante, pré-natal e todos os outros aspectos relativos a essa questão. Promotor de Justiça Nilton Belo Neto, promotor de Justiça de Defesa da Saúde de Imperatriz, muito obrigada pelos esclarecimentos, pela participação aqui no MPTV. Eu que agradeço. Muito obrigado. Quem for vítima de racismo, preconceito ou homofobia, pode procurar o Ministério Público? Pode procurar o Ministério Público ou pode procurar qualquer delegacia de polícia do estado do Maranhão, em qualquer cidade, visto que aqui no Maranhão ainda nós não temos delegacias especializadas, em que pese nós estarmos lutando para que aqui tenha delegacia especializada em relação ao racismo, que achamos de uma peculiar importância nós termos uma delegacia especializada, mas nós ainda não temos. Então, qualquer delegacia de polícia pode fazer o registro da ocorrência, assim como também a ocorrência poderá registrar junto ao Ministério Público, no caso, em São Luís, junto à Promotoria dos Direitos Fundamentais e no interior, junto a qualquer promotoria de justiça.
Você assistiu ao MPTV e pode ficar à vontade para participar do nosso programa com críticas e sugestões. O nosso WhatsApp é 991 14 6529. Fique ligado, todas as segundas-feiras às 7h30 da noite, com reapresentação aos domingos 1 da tarde. Até o próximo programa.